Jerusalém, 3 da manhã. Um homem acorda suando frio. Ele acabou de sonhar com algo que não deveria ser possível. Um aperto de mãos. Bandeiras side by side. Paz no lugar mais explosivo do planeta. Ele é um estudioso de profecias bíblicas há 30 anos e pela primeira vez na vida ele teve medo do que está prestes a acontecer, porque ele sabe de algo que a mídia não está contando, algo que está escrito há mais de 2000 anos e que está se cumprindo agora diante dos nossos olhos, enquanto o mundo celebra. Este vídeo não é sobre política, é sobre o que vem depois do acordo e você não vai conseguir parar de assistir. Deixa eu te contar uma história que pouquíssimas pessoas conhecem e que vai mudar completamente a forma como você enxerga as notícias de hoje. Era 1993, Oslo, Noruega. O mundo inteiro assistia atônito ao impossível. Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, apertando a mão de Yasser Arafat, líder palestino. Bill Clinton entre os dois, sorrindo como quem acabara de fazer história. Parecia o início de uma nova era. Paz finalmente no Oriente Médio. Mas havia um homem naquela sala que não estava sorrindo. Seu nome era David Brenner, um conselheiro de segurança israelense com acesso a documentos classificados. Ele carregava consigo uma carta antiga, manchada pelo tempo, escrita por seu avô em 1947, poucos meses antes da criação do Estado de Israel. A carta dizia o seguinte: meu neto, se você estiver lendo isto, é porque o impossível aconteceu. Nossa terra foi restaurada, mas tome cuidado com o dia em que todos falarem de paz, porque será justamente nesse dia que a destruição começará a ser preparada. Está escrito em Daniel, está escrito em Tessalonicenses, está escrito em Apocalipse. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. David guardou aquela carta por décadas. Ele viu acordos serem assinados e rasgados. Viu promessas virarem cinzas. Viu a paz ser anunciada e a guerra explodir logo em seguida. Mas algo mudou nos últimos anos. Algo diferente. Algo que fez o coração dele gelar. Porque agora não se trata mais de um acordo entre Israel e Palestina. Agora estamos falando de algo muito maior. Estamos falando dos acordos de Abraão. Estamos falando de Israel normalizando relações com Emirados Árabes, Bahrein, Sudão, Marrocos. Estamos falando de nações árabes que juraram nunca reconhecer Israel. Reconhecendo Israel, estamos falando de algo que parecia completamente impossível há 10 anos. E o mais assustador, a Bíblia previu exatamente isso. Vamos direto ao ponto, porque o que você está prestes a descobrir não está nos jornais, não está nas análises políticas, mas está escrito há milênios. O profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz algo que deveria fazer qualquer pessoa que está prestando atenção arrepiar a espinha. Ele fará um acordo com muitos durante uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Uma semana profética representa 7 anos, e ele que faz o acordo. A Bíblia identifica como o líder que surgirá nos últimos dias, aquele que o mundo chamará de pacificador, aquele que resolverá o conflito mais antigo da história moderna, aquele que trará a falsa paz que antecede o caos final. Mas aqui está o detalhe que te arrepia. Esse acordo não é apenas entre 2 nações. É um acordo com múltiplas nações. Uma aliança regional. Um pacto que envolve economia, segurança, tecnologia e principalmente Jerusalém. E quando você olha para o que está acontecendo agora no Oriente Médio em 2025, a semelhança é impossível de ignorar. Os acordos de Abraão não são apenas tratados diplomáticos.
são a reformulação completa do mapa político, religioso e econômico do Oriente Médio. Israel está construindo alianças com nações que antes o odiavam. Estão falando em reconstrução do templo. Estão falando em Jerusalém como capital unificada e reconhecida internacionalmente. Estão falando em paz permanente. E é exatamente aí que mora o perigo, porque a Bíblia não diz que a paz é ruim. Ela diz que quando as pessoas começarem a acreditar numa paz falsa, fabricada, sustentada por interesses humanos e não por justiça divina, aí sim a destruição virá como ladrão na noite. Você está sentindo isso também? Aquela sensação de que algo grande está se movendo nos bastidores da história? Deixa eu te mostrar algo que vai te deixar sem palavras. Em Ezequiel 38, há uma profecia sobre uma coalizão de nações que atacará Israel nos últimos dias. Essas nações incluem Magog, associada à Rússia, Pérsia, Irã, Cuxi, região da Etiópia e Sudão, Puti, Líbia, Gomer e Togarma, Turquia. Agora presta atenção no que está acontecendo hoje. A Rússia tem presença militar massiva na Síria, literalmente na fronteira norte de Israel. O Irã está a menos de um ano de ter armas nucleares, segundo agências de inteligência. A Turquia, que antes era aliada de Israel, agora fala abertamente contra o Estado judeu. A Líbia está fragmentada e grupos extremistas têm controle de arsenais inteiros. E aqui está a parte mais perturbadora. Ezequiel diz que essas nações atacarão Israel justamente quando ele estiver em paz e segurança. Justamente quando acreditarem que finalmente resolveram seus conflitos. Justamente quando baixarem a guarda. O acordo de paz não é o fim da profecia. É o gatilho. Sabe aquela sensação de que você está assistindo a cena final de um filme que você já conhece o final? É exatamente isso. Só que não é um filme. É real. E você está dentro dele. Tem um versículo em Zacarias, capítulo 12, versículo 3, que diz: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. Jerusalém é mencionada mais de 800 vezes na Bíblia. É a única cidade do mundo que 3 grandes religiões reivindicam como sagrada: judeus, cristãos e muçulmanos. Todos com profecias conectadas a ela, todos esperando algo que deve acontecer ali. E nos últimos anos, Jerusalém voltou ao centro absoluto das negociações globais. Embaixadas sendo transferidas, planos de reconstrução do terceiro templo sendo discutidos abertamente, grupos religiosos judaicos financiando projetos para retomar o Monte do Templo. Mas aqui está o que poucos estão entendendo. A Bíblia diz que o anticristo, aquele líder carismático do fim dos tempos, permitirá a reconstrução do templo. Ele será visto como o grande facilitador da paz. Ele será adorado como herói, mas no meio da semana profética, ele se voltará contra Israel. Daniel 9:27 continua dizendo que ele abolirá os sacrifícios, e isso só faz sentido se o templo estiver funcionando. Se os rituais judaicos tiverem sido retomados, ou seja, o acordo de paz levará à reconstrução do templo. A reconstrução levará ao auge da falsa paz. E a falsa paz levará à traição final. Está tudo conectado, está tudo previsto e está tudo acontecendo. Agora, Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:3, escreveu algo profético. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles. Sabe o que é mais assustador nisso? Não é a destruição, é a paz. Porque a paz será tão convincente, tão bem construída, tão celebrada, que ninguém vai desconfiar, ninguém vai questionar. Todos vão relaxar. E é exatamente esse o plano. O mundo está cansado de guerras, está cansado de terrorismo, está cansado de conflitos intermináveis no Oriente Médio,
Então, quando surgir alguém que finalmente trouxer paz para aquela região, o mundo inteiro vai se curvar, vai adorar, vai seguir. Mas a Bíblia chama isso de engano, de sedução, de ilusão. Porque a verdadeira paz só vem através do Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Qualquer outra paz é temporária, artificial, construída sobre areia movediça. Eu sei que isso é pesado, eu sei que parece impossível de processar, mas me responde uma coisa. Você já sentiu, lá no fundo, que algo está errado com o mundo? Que as coisas estão acelerando de um jeito estranho? Que tudo está se encaixando rápido demais? Se você sentiu isso, é porque você está vendo sinais. E você não está sozinho. Se este vídeo está mexendo com você, é porque precisava chegar até você. Se inscreva no canal agora. Deixe um comentário contando o que você está sentindo. Porque esse é o tipo de conversa que o mundo não quer que tenhamos, mas que precisamos ter. Agora, deixa eu te mostrar a linha do tempo. E você vai ver com seus próprios olhos como tudo está se acelerando. 1948. Israel se torna um estado, cumprimento literal de Ezequiel 37, os ossos secos voltando à vida. 1967. Israel reconquista Jerusalém. Pela primeira vez em quase 2000 anos, a cidade está sob controle judaico. 1993. Acordos de Oslo, primeira tentativa moderna de paz. 2020. Acordos de Abraão. Israel normaliza relações com múltiplas nações árabes. 2023-2025. Planos concretos para a reconstrução do Terceiro Templo ganham força. Conversas sobre um acordo de paz definitivo envolvendo a Arábia Saudita e outras potências. Percebe o padrão? Cada evento está mais próximo do anterior. O intervalo está diminuindo, o relógio está acelerando. E tem mais. Jesus, em Mateus 24, falou sobre os sinais do fim. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes. Mas ele disse algo crucial. Tudo isso é apenas o começo das dores. É como uma mulher em trabalho de parto. As contrações começam espaçadas. Depois ficam mais frequentes, mais intensas, até que finalmente o nascimento acontece. E nós estamos vendo as contrações ficarem mais rápidas. Agora eu vou te contar algo que vai virar tudo de cabeça para baixo. Lembra do David Brenner? Aquele conselheiro de segurança que carregava a carta do avô? Ele morreu em 2019. Mas antes de morrer, ele deu uma entrevista que pouquíssimas pessoas viram. Nessa entrevista, ele disse o seguinte: eu passei a vida inteira estudando profecias. Eu vi acordos de paz irem e virem. Mas o que está acontecendo agora é diferente, porque pela primeira vez na história, todas as peças do tabuleiro profético estão no lugar. Israel restaurado, Jerusalém unificada, alianças impossíveis sendo formadas, tecnologia que permite o controle global previsto em Apocalipse 13, a reconstrução do templo sendo discutida abertamente, e o mundo inteiro clamando por paz. E então ele disse algo que me arrepia até hoje. Eu não sei se vou ver o fim, mas vocês que estão assistindo isso, vocês vão. E quando virem o acordo de paz sendo assinado, quando virem o líder carismático surgir, quando virem o templo sendo reconstruído, lembrem-se, o relógio final já começou e não há como voltar atrás. Ele faleceu 3 meses depois dessa entrevista. E sabe o que aconteceu 6 meses após sua morte? Os acordos de Abraão foram assinados. Agora me diz, isso é coincidência? Ou você está testemunhando o cumprimento literal de profecias escritas há milênios? Olha, eu não estou aqui para te assustar, eu estou aqui para te acordar. Porque a Bíblia não nos dá essas profecias para nos deixar em pânico. Ela nos dá para nos preparar, para nos alertar, para nos fazer olhar para cima e perceber que há algo muito maior acontecendo. Jesus disse em Lucas 21:28,
Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Isso não é sobre medo, é sobre esperança. É sobre estar do lado certo da história. É sobre ter seus olhos abertos enquanto o mundo dorme. Então aqui está o que você precisa fazer. Primeiro, não ignore os sinais. Presta atenção no que está acontecendo no Oriente Médio, nas negociações de paz, nos movimentos políticos, nas alianças sendo formadas, porque cada notícia pode ser mais uma peça do quebra-cabeça profético. Segundo, compartilha este vídeo. Porque a maioria das pessoas não está vendo isso. Elas estão sendo distraídas, entretidas, anestesiadas. E alguém precisa acordá-las. Terceiro, se prepara espiritualmente. Porque se tudo isso é verdade, e eu acredito de coração que é, então não há tempo a perder. Busca a Deus, lê a palavra, fortalece tua fé. E quarto, fica atento ao próximo acordo. Porque quando você ver o líder que finalmente trouxer paz duradoura ao Oriente Médio, quando você ver o mundo inteiro celebrando essa pessoa como Salvador, aí você vai saber. O relógio final terá começado. Jerusalém, 3 da manhã. Um homem acorda suando frio, mas agora esse homem pode ser você, porque agora você sabe. Você viu, você conectou os pontos, e a pergunta que fica não é se isso vai acontecer, é quando, e mais importante, de que lado você vai estar quando acontecer. Se este vídeo mexeu com você, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão mergulhar ainda mais fundo e você não vai querer perder. E me conta aqui nos comentários. Você acredita que estamos vivendo os últimos dias? Você está vendo os sinais? Porque eu quero saber. Eu quero conversar com você. O acordo de paz está chegando. A questão é, você está preparado para o que vem depois?